Estando na hora regimental e havendo quórum legal, suplicando proteção a Deus, dou por abertos os trabalhos da presente sessão. Cumprimento os colegas julgadores, a ilustre representante do Ministério Público, os senhores servidores, os ilustres advogados, e aproveito para colocar em discussão a ata da sessão anterior. Alguma objeção? Ata aprovada à unanimidade. Algum registro? Então vamos passar ao julgamento dos processos, observada a preferência regimental. Existe sustentação à distância? Não. Então, faça-se o pregão com a preferência atinente aos advogados que se encontram no plenário para a sustentação oral. Ao pregão. Processo de número 18 da pauta. Processo proveniente da 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes Banco Santander Brasil S.A. e André Luiz Sintra, e recorridos mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutor Eduardo, pelo segundo recorrente. O senhor está sustentando pelo reclamante. É reclamante, sim, senhor. Isso. Tem recurso, é um processo que veio aqui da 46ª aqui de Belo Horizonte, tem recurso das duas partes, e inclusive com discussão atinente a processo anterior que as mesmas partes tiveram, e eu analisei as questões todas dos dois recursos, e eu vou ler a conclusão, se ela atender aos interesses de quem está sustentando, se ele quiser, libera a sustentação oral. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos. Rejeita a preliminar de nulidade arguída pelo reclamado e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo do reclamado para autorizar a dedução de eventuais valores já quitados no decorrer do pacto laborativo a idêntico título dos deferidos, conforme se apurar em liquidação. Ao recurso do reclamante, estou dando parcial provimento para afastar parcialmente a coisa julgada acolhida na origem e deferir-lhe o pagamento das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial reconhecida na reclamatária anterior no período compreendido entre 22/6/2012 até a data de dispensa, com reflexo em férias, mais 1/3, 13º, aviso prévio, FTS mais 40%. Estou especificando a forma do cálculo, dando a natureza das parcelas e arbitrando a condenação, o novo valor de 10 mil com custo de R$200 pelo réu. Quer sustentar, doutor? Senhor presidente, poderia guardar eventual voto divergente? Doutor César? Eu estou acompanhando integralmente, senhor presidente. Doutora Luciana? Eu também. Então, julgamento unânime nesses termos. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bom dia, para todos. doutor. Pregão. Processo de número 9 da pauta. Esse processo, inclusive, o advogado tinha ligado lá. Vamos julgar o processo, então. Eu olha, como é que eu vou fazer? Eu quero desistir, mas tentando chegou, ué. Vamos Processo de número 9 da pauta. Processo proveniente da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Dona Formosa. É isso mesmo. Dona Formosa Comércio e Distribuição Limitada. E Janete Lacerda dos Santos. E recorridos mesmos. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutor Jorge, pela primeira recorrente, ausente. Bom, esse aqui é um processo que nós temos dois recorrentes. Ele vem da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e, inconformados com a decisão que julgou parcialmente procedente à reclamatória, estão recorrendo autor e a empresa Ré. Tem uma preliminar no processo de falta de interesse recursal que não procede, eu estou rejeitando e, na verdade, estou conhecendo dos dois recursos. Bom, como o ilustre advogado queria sustentar, não se encontra, que é o doutor Jorge Stefani. É ele? Chegou. Está chegando? Quem está chegando? O filho do Jorge. Doutor Jorge. Se ele quiser sustentar, então eu vou reconsiderar e dar a palavra, então, ao ilustre advogado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais jogadores dessa igreja turma, esse processo, salvo engano, desculpa o atraso, é Dona Formosa e Janete? Isso. A reclamada requer a desistência do recurso, em razão de petição protocolizada na segunda-feira. Doutor, quando for assim, esses protocolos são feitos
eles têm uma tramitação interna para chegar até os gabinetes. Então, é prudente. Se vá ao gabinete de imediato, olha aqui, eu acabei de protocolizar uma petição dessa, passa uma cópia para ir para o desembargador saber que, por exemplo, até agora, nos autos não chegou Senhor nada. presidente, eu conversei com o senhor Daniel, assistente do gabinete do senhor, acerca dessa desistência. Eu não tenho nenhum funcionário que se chama Daniel, doutor. Não Se eu conversou. não me engano, não, Daniel não, perdão, Fernando. Pois é. Fernando, assistente do senhor. Pois é, mas conversar, doutor, tem que levar a petição. Tudo bem, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Ainda é o momento para o senhor desistir, não tem problema nenhum, não. Mas, por exemplo, se eu ia julgar o processo sem a sua presença, também não ia alterar muito, não. Bom, e aqui nós temos, então... Vou dar uma olhada no processo para ver se o recurso do outro lado é adesivo. É, exatamente. É adesivo. Pois é. Se for, tudo bem, porque se não for, vai ter que examinar. Eu, rapaz. Ô, companheiro, o processo que está em pauta aqui. 16. 9 da pauta. Pode, doutor Márcio? Pode, olha, faz favor. por favor. Mas deve ser, sim. Da reclamante Janete é adesivo. É adesivo. Folhas Bom, 288. então, nós vamos registrar em ata aqui da tribuna, o ilustre advogado, você vai colocar o nome, com procuração nos autos, desistiu do recurso formulado pela reclamada dona Formosa, é isso? Sim. Isso. E isso é um direito volitivo da parte, então nós vamos homologar essa desistência, e como o recurso, o outro que existe nos autos, da parte reclamante é adesivo, inexistindo o recurso principal em razão dessa desistência, o adesivo segue a sorte do principal, ele também vai deixar de existir. Então, nós vamos homologar a desistência recursal formulada pela reclamada e julgar prejudicado o exame do recurso adesivo da parte reclamante. Tudo bem? Todos de acordo? De acordo. Assim? Então, assim se decide a questão. Peço desculpas mais uma vez pelo Tudo atraso. bem, tudo bem. Bom dia, doutor. Bom dia. Você sabe o que você vai fazer? Hein? Tudo bem? Então tá bom. E eu vou ter que refazer o voto que estava pronto. Esse processo, bem trabalhei aqui, tinha umas correções. Pagamento por fora. Pois é. Mas, então, como é que você vai fazer? Tinha um pagamento por fora, tinha que analisar se era por fora, se não era. Então tá. Pregar um processo seguinte. Processo de número 30 da pauta. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Uberlândia. Recorrentes José Renato Cacau Pereira e Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. E recorridos mesmos. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Revisor, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutora Maria Luísa, pela 2ª recorrente. Não, mas só tem... não é o 19 da pauta? 30. 30 da pauta? É. Então, é a doutora Luciana, né? É, É a doutora Luciana? doutora Luciana. Tem a palavra, doutora. Tem a palavra. Não vai ler o... Desculpa, excelência, não vai ler o... Só gostaria de ouvir o desfecho da relatora. Se possível, sim, por favor. É a doutora Luciana? Doutora Luciana, não se importar, por favor. Feito nenhum. Conheço os recursos ordinários, acolho a preliminar suscitada pelo reclamante. Encontra razões para não conhecer dos documentos juntados pela reclamada, a folha 1042, 1067, face a sua intempestividade. No mérito do parcial provimento ao recurso da ré para a. Determinar que seja adotado o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. B. Excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos por equiparação salarial em relação ao paradigma José Henrique Ferreira Lima e determinar que as diferenças e reflexos deferidos na sentença sejam apurados em relação aos paradigmas Zelma Lopes, Valderramas Franco e Marcelo Caetano Parreira da Silva, observado o período imprescrito.
conforme se apurar nos recibos de pagamento. C. Determinar que as diferenças de adicional extraclasse e reflexos deferidos em sentença sejam apurados, sob observada a prescrição quinquenal reconhecida em relação às parcelas anteriores a 7 de agosto de 2009, vencida a relatora, fico vencida quanto à rescisão indireta, porque eu negava provimento ao recurso, porque eu não a deferia, ao recurso do autor, nego provimento. Mantido o valor da condenação, porque compartilho. Tem a palavra, doutora. Considerando-se, então, o voto da relatora, eu só gostaria de acrescentar alguns pontos com relação ao adicional de insalubridade, tendo em vista que a perícia não demonstrou claramente que ele tinha contato permanente com micro-organismos infecto-contagiantes, levando à procedência do adicional de insalubridade. Por isso, pedimos modificação da sentença quanto a esse ponto. Com relação aos reajustes salariais concedidos na sentença também, tendo em vista que a documentação dos autos comprova que eles já foram concedidos conforme as convenções coletivas, nós requeremos que eles sejam retirados da condenação, tendo em vista que já não existem mais diferenças de reajuste. E com relação às multas convencionais, tendo em vista que os pontos analisados, demonstrados no recurso, não existem. A reclamada não feriu nenhuma norma coletiva que levaria à condenação em multas convencionais. E, por fim, com relação às contribuições previdenciárias patronais, a reclamada insiste que ela é entidade beneficente, ela protocolizou a tempo o seu pedido de renovação do SEBAS, que ainda está em análise. Portanto, requer que seja retirada da condenação essa contribuição as contribuições previdenciárias patronais. Muito obrigada. Ilustre relatora. Eu vou me ater aqui à matéria que foi objeto da sustentação, porque há muitos tópicos no recurso. Em relação ao adicional de insalubridade, a prova pericial demonstrou que o reclamante, que era professor dentista, mantinha contato com pacientes e objeto deles de forma habitual. Ele fazia prática 60% da atividade dele era prática. E a reclamada não desconstituiu o laudo, apesar da insurgência dela. Não há nenhuma prova que pudesse afastar a conclusão contida no laudo, no sentido de que havia esse contato. Portanto, nesse aspecto, eu entendo que a decisão está correta. Só estou dando provimento para alterar a base de cálculo para o salário mínimo. Em relação aos reajustes salariais, os recibos de pagamento de março a junho de 2014 demonstram que a reclamada deu um reajuste de 5,38%. Então, a convenção coletiva previa um reajuste de 6%. Então, há sim diferenças, por isso eu estou mantendo. No que se refere à multa convencional, mantida a condenação no pagamento de diferenças de adicional extraclasse, reajustes salariais e isonomia, eu entendo que ela tem que ser mantida. Em relação às contribuições previdenciárias patronais, de fato, a reclamada juntou uma comprovação de que ela obteve a declaração de entidade beneficente de assistência social, mas só até 28 de abril de 2010. Então, não há, como ainda está pendente de exame a matéria, eu não vejo como deferir a pretensão de isenção de contribuições previdenciárias. Então, eu mantenho a minha proposta de voto. Doutor Mar. Presidente, eu peço a sustentação oral, mas eu estou acompanhando integralmente o relator. Só para uma pequena explicação para a ilustre advogada que está sustentando a tribuna. Ninguém discute, nem nestes autos, nem outros, que a Associação Salgado de Oliveira é considerada entidade beneficente e, com isso, ela se beneficia desse problema de isenção da contribuição previdenciária. Só está lá na Constituição, lá, que prevê esse tipo de isenção. Só que tem uns requisitos próprios da lei que rege a matéria que tem que ser observados. Por exemplo, no caso desse processo, a doutora Luciana está falando que a última documentação atinente à isenção está limitada a 2010. Eu tenho um processo em que a documentação me aparece até 2014. Só que tem
um prazo aí de 1 ano para requerer a renovação, tem que requerer a renovação. Requerida essa renovação, enquanto o órgão próprio do governo não define a questão, a isenção permanece, porque quem não está deferindo com urgência é o próprio governo. Então, enquanto está em andamento aqui, prevalece. Agora, se o requerimento é feito fora desse prazo de 1 ano que tem para fazer o requerimento, aí não tem jeito. Por exemplo, no meu processo, a última isenção é 2014 e a renovação foi requerida em 2016. Fora do prazo. Aí, fora do prazo, não há nem interrupção, nem suspensão desse prazo de isenção, não. Aí começa a ter que pagar. Só depois que sair a isenção lá na frente é que vai deferir, e essa barra retroagir é quanto requereu. Quanto? 2016, se sair. Então, é por isso que, efetivamente, a gente não é que não se reconheça esse benefício da Associação Salgado de Oliveira, não. Reconhecemos sim, mas só que, efetivamente, tem que ser obedecido esses requisitos. Por isso que a matéria está sendo decidida desse jeito. Eu também acompanho, prevalece o voto do relator, unanimidade. Perfeito? Pregar um processo seguinte. Processo de número 23 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Congonhas. Recorrentes Adalberto Lages Rezende e recorrido MRS Logística S.A. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutora Maria Luísa, pela recorrida. Doutor Marlon, se importava de ler a conclusão, não, por favor? Não, presidente. Com o maior prazer. Eu conheço e nego provimento. Quer sustentar, doutora? Eu aguardo a divergência. Eu acompanho, doutor Sérgio. Também acompanho. Unânime o julgamento. Pregar um processo seguinte. Processo de número 29 da pauta. Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Congonhas. Recorrentes Dermavel Moreira. Recorrente Dermavel Moreira e recorrida MRS Logística S.A. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Revisor, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutora Maria Luísa, pela recorrida. Doutora Luciana, poderia ler a conclusão? Eu conheço do recurso e no mérito nego de provimento. Quer sustentar, doutora? Novamente, eu aguardo a divergência. Doutor Marlon? Eu também acompanho. Julgamento unânime. Pregão, processo seguinte. Processo de número 19 da pauta. Processo proveniente da 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Agravante, Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura. E agravado, Claudilene Clemente de Souza. Relatora, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutora Maria Luísa, pela agravada. Pela agravante. Pode sustentar, doutora. Excelentíssimo senhor, o tema desse agravo de petição é as contribuições previdenciárias patronais que eu acabei de sustentar da tribuna, então eu gostaria que fosse dado provimento ao recurso pelas mesmas razões já expostas O aqui. que eu expus lá é o que aconteceu aqui. Então, efetivamente, não tem jeito de isentar em razão desse requerimento que, como diria o doutor Haroldo Primo, foi feito tardonhamente. Então, eu não tenho jeito de... Então, estou negando provimento. Doutor César? Acompanhando. Doutora Luciana? De acordo. Unânime o julgamento, nós temos o voto do relator. Bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Perdão. É por isso. Pregão. Processo de número 28 da pauta. Processo proveniente da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Expresso Figueiredo Limitada e Renato Augusto Machado. E recorridos mesmos. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Revisora, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, pelo primeiro recorrente, o doutor Rogério, presente, e pelo segundo recorrente, o doutor Antônio Abdala, ausente. Então, tem a palavra o doutor Rogério, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, nobre relatora, demais componentes dessa egrégia turma, senhora representante do Ministério Público, secretária, demais funcionários, colegas aqui presentes, um bom dia a todos. Eu vou centrar a minha sustentação oral apenas de um tópico do recurso,
porque eu acho que ele é o mais importante de todos eles, que diz respeito ao bis in idem na cobrança de intervalo de domingos e feriados. A gente argumenta de que, efetivamente, o perito, ele, ao elaborar o seu laudo, e isso vem sendo impugnado desde a elaboração desse laudo, de que ele cometeu alguns equívocos. O primeiro deles, a cláusula 26ª, depende do ano de cada convenção coletiva, ela prevê a cumulação, a possibilidade de cumulação dos intervalos dos descansos semanais remunerados. Ele não observou isso. E o segundo deles, ele faz o seu levantamento, tomando-se como exemplo as folhas 2805 do processo, ele vem e vai apontando a jornada dia a dia. Dia a dia. Aqui ele comete mais dois equívocos. O primeiro deles, ele não observa de que a legislação permite, além daquele lá de trás, né, da acumulação, ele não observa que a legislação permite de que a folga seja dada durante a semana. Então, tome-se como exemplo esse documento aqui de folhas 2805, que se refere ao mês de agosto de 2011. Existe uma semana que começou, o cidadão teve folga na sexta-feira, no dia 5 de agosto, trabalhou do dia 6 ao dia 11 e folgou na sexta. O perito não considera essa folga. 6 dias, ele não considerou essa folga. Não considera efetivamente. Ele pega aqui, se a gente for às folhas 26 e 59 do processo, nesse mês de agosto, ele está colocando que existem 3 repousos a serem pagos, porque somente um deles coincidiu com o domingo. Então, ele não observa esses 2 eventos. E o mais grave que ocorre aqui neste caso, quando ele faz essa jornada e computa, essa jornada de trabalho, ele faz no fim do cálculo dele, que ele soma a semana, em outro quadro ele defere o domingo de novo. Ou seja, a jornada do domingo que ele apurou aqui, ela já está sendo computada para efeito de jornada de trabalho e cálculo de horas extras, e posteriormente em quadro à parte, que é esse aqui das folhas 2759, ele determina novamente o pagamento. Aí são quadros. O que a lei determina? O domingo já está integrado ao salário. Quando há trabalho em domingo, pagar em dobro. E se paga aqui novamente com esse critério? Então, existem essas 3 anomalias nesse laudo. Primeiro, não se observa a cláusula 26ª, que prevê a compensação. Segundo, não se observa que a legislação permite que a folga seja dada durante a semana, e ele, direto nesse quadro que eu citei, as folhas aqui, ele faz essa folga direta, não teve trabalho, folga no domingo, ele computa como se fosse horas extras. E terceiro, bis in idem. Ele faz o quadro calculando a jornada, repito, e depois ele cobra o domingo. Nós estamos pagando aqui em quádruplo. Então, por essas razões, nós rogamos que a nobre relatora e os demais componentes da turma defiram o recurso da reclamada nesses aspectos, e quanto aos demais, reportando essas razões, também pede provimento ao seu recurso. É o que se pede, o que se espera. Ilustre relatora. Presidente, eu vou pedir vênia, eu vou pedir vista do processo. Embora eu seja o revisor do processo, eu queria dar uma olhada, mais uma olhadinha nesse processo. Então, eu estou pedindo... A relatora é a doutora Luciana, né? Eu queria, para a próxima sessão, eu vou dar mais uma conferidinha. Perfeito. Então, o processo vai ficar adiado, não está suspenso. Não vai sair publicação, não. Vai ser julgado na próxima, ao invés de quarta-feira, a próxima sessão nossa vai ser dia 11, na terça, do lado de lá, no plenário do prédio anexo. Então, dia 11. Dia 11. Então, está adiado para lá e será julgado preferencialmente. Perfeito? E o horário? A sessão lá é 8h30 mesmo, né? 8h30 é esse horário, tá? Ok. Então, adiado o pedido de vista do doutor José Malo. Muito obrigado, um bom dia a todos, prazer revê-los. Pregar um processo seguinte, você coloca naquele Processo de número 7 da pauta. Processo proveniente da 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Agravante, Lauro Henrique Aguiar Bracarense. E agravado, Itaú Unibanco S.A. e outra.
Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutora Luísa, pelo agravante, ausente. Bom, é um processo na fase executória, vem da 4ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que negou provimento à impugnação à sentença liquidatória formulada pelo reclamante exequente. Ele está gravando, eu estou conhecendo, e a discussão aqui no processo seria que a liquidação feita na execução não estaria correta, atinente àquilo que foi decidido na fase cognitiva, na fase de conhecimento. E a questão é que foram deferidos ao reclamante prorrogações de plano de saúde depois de extinto o contrato de trabalho. E, evidentemente, depois desse tipo de situação, a legislação prevê que é possível, mas aí o empregado que quer continuar no plano de saúde, ele assume o ônus de recolher a parte dele, a parte do empregador. E foi isso que foi determinado nos autos, foi isso que se fez com as atualizações permitidas pela legislação. O reclamante está querendo questionar isso, inclusive contra a inserção de plano odontológico, isso está fora até da coisa julgada, e o que foi feito em primeiro grau foi exatamente cumprir aquilo que foi determinado na cognição. Não vejo razões para dar provimento, não. Estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo reclamante exequente e negando o provimento. Doutor Sérgio. Estou acompanhando, senhor presidente. Doutora Luciana. Unânime julgamento. Seguinte. Processo de número General. 16 da pauta. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, José Henrique Cansado Gonçalves, Advocacia Empresarial, Sociedade de Advogados. E recorrido, Gleider Xavier Marinho e Claro S.A. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Revisor, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssimo juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, doutor André, pelo recorrente, e doutor Marlos, pelo primeiro recorrido. Ambos presentes. Então, vai falar primeiro o advogado do recorrente. André. Tem a palavra, por favor. Primeiramente, bom dia, colhendo a turma. Bom dia. Bom dia aos colegas presentes, aos servidores. Primeiramente, excelência, eu pugno pela validade desse contrato de estágio, porque o contrato de estágio ele é um contrato para aprendizagem, né? E a sentença ela condenou, assim, ela anulou esse contrato de estágio, primeiro grau, e aquilo, como é que podemos dizer? Como que um estudante de direito irá coordenar uma área criminal de um grande escritório de advocacia? Não é plausível essa situação. E com relação ao contrato de estágio, eu gostaria que esse contrato fosse considerado válido. E com relação à jornada de trabalho, a jornada era eminentemente externa. Então, assim, com relação ao intervalo intrajornada que a sentença ACO deferiu, essa condenação merece ser revertida, porque se o reclamante laborava externamente, fazendo atividades forenses, atividades em delegacias, ele perfeitamente poderia usufruir desse intervalo de 1 hora intrajornada. Tá? Então, seriam praticamente esses 2 pontos que a recorrente pugna, que seja reformada a sentença de primeiro grau. O advogado do recorrido, Gleider, que é o doutor Marlos. Isso, doutor Marlos. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, senhor ilustre representante do Ministério Público, demais componentes da mesa. Esse recurso da reclamada deve ser negado provimento face ao conjunto probatório constante nos autos. O reclamante produziu a sua prova oral e a prova oral produzida pelo reclamante, ela está alinhada com relação aos documentos que foram juntados aos autos, documentos estes não impugnados com relação ao conteúdo pela reclamada em tempo e modo. Logo, documentos que se tornaram incontroversos. Essa falácia de que o reclamante não poderia coordenar a área criminal, ela está sendo utilizada pela reclamada para dizer ausência de capacidade, mas aqui não é um reclamante comum. É um reclamante que era militar, lotado no batalhão Rotan, com ampla experiência em operações de alto risco. Então, ele foi contratado para poder fazer investigações em favelas, locais de altíssima periculosidade, que nem mesmo a patrulha de bairro tem acesso. Ele fazia essas investigações, localizava os clandestinos
iniciava-se o registro da ocorrência e a operação de corte, com apoio, inclusive, dos colegas remanescentes ainda na Polícia Militar. Então, esse trabalho era operacionalizado com facilidade pelo reclamante em razão dos conhecimentos pretéritos, dos conhecimentos jurídicos e de conhecimento da corporação da Polícia Militar que o apoiava nessas empreitadas. Passando noites inteiras, madrugadas, mantendo com ele subordinados outros colegas, inclusive advogados que não tiveram a mesma experiência pretérita dele. Então, essa matéria, o contrato de estágio, foi simplesmente um contrato feito para maquiar uma realidade. A primazia da realidade aí não indica nunca a existência de um contrato de estágio, mas sim um contrato de trabalho. E agora a pergunta, por que foram mantidos? Foi mantido porque o proprietário desse escritório prometia ao reclamante a inclusão dele como sócio. Espera mais um mês, estamos conversando, você vai ser admitido, você vai ser incluído como sócio. Todos têm esperança de prosperidade profissional, então realmente acreditou nessas falácias, que, na verdade, não concretizou até perder a paciência e sair. No mais, com relação à jornada extraordinária, inclusive a ausência de intervalo entre a jornada, nós temos a prova oral alinhada à prova documental, que são os e-mails. São milhares de e-mails no processo, onde tem as horas da emissão desses e-mails, as mensagens que estavam sendo escritas. Mensagens estas que demonstram de forma cristalina a existência da coordenação, ou seja, o reclamante redigia os e-mails mandando a nível Brasil para outros advogados e pessoas que atuavam na área criminal, dando ordens de como executar e o que fazer em cada situação específica. Então, essa situação foi tão gravosa que este processo gerou um inquérito civil pelo Ministério Público do Trabalho, e deste inquérito civil, o escritório assinou um termo de ajustamento de conduta. Não se assina termo de ajustamento de conduta para controle de jornada, registro de contrato de trabalho e observância do artigo 2º e 3º da CLT, quem está alinhado dentro da lei. Então, esta foi a última prova constante nos autos, foi juntada na audiência de instrução, que demonstra as irregularidades acontecidas. Em razão desses argumentos, pedimos que seja conhecido, negado provimento ao apelo da reclamada e mantida a sentença na íntegra, porque ela está alinhada à prova oral com a prova documental. Obrigado. Esse processo vem da 2ª Vara do Trabalho aqui de Belo Horizonte. O processo foi julgado parcialmente procedente. O escritório reclamado não está concordando, é um escritório de advocacia, e efetivamente está recorrendo da decisão. Eu estou conhecendo do recurso para poder examiná-lo. O que nós temos? A discussão primeira. Nós tínhamos um estudante de Direito, que era da Polícia Militar, e que foi contratado pelo escritório na condição de estagiário. E o juiz de primeiro lugar entendeu que o contrato de estágio ficou descaracterizado, deu relação de emprego com suas consequências. A empresa está recorrendo para dizer que foram observados todos os liames próprios do contrato de estágio e que, na hipótese de estágio, não há se falar em contrato de trabalho com os direitos consecutários. Bom, nós sabemos que tem uma lei que rege o contrato de estágio no Brasil, é a Lei 11.788/08. E o estágio é um ato nitidamente educativo, escolar, né, supervisionado, desenvolvido num ambiente de trabalho da empresa, mas com supervisão do lugar de ensino desse estagiário, visando preparar o trabalhador para a vida profissional, né? E, obviamente, né, dar a ele, né, sempre se buscando esse desenvolvimento para o exercício de uma vida cidadã dentro de um trabalho digno. Essa que é a ideia do contrato de estágio. Bom, o contrato de estágio ele tem requisitos que têm que ser observados. Se não forem observados esses requisitos formais, ele já deixa de existir. Então, tem que ser... A pessoa tem que estar estudando, pode ser no ensino médio, no ensino superior. Ele tem que ter, então, a supervisão do colégio e as atividades dele
dentro do local de trabalho têm que ser próprias daquela atividade para ele poder, esse estágio, dar condição a ele depois de vir a ser um profissional da área. E, no caso dos autos, o reclamante, então, foi contratado para ser estagiário. Mas a prova testemunhal acabou mostrando que ele fazia serviços, isso aqui está falando a testemunha Lorena Cristina, criminais, trabalhando muito externamente, às vezes internamente também. E por que ele foi contratado? Ele foi contratado para fiscalizar para o escritório que prestava serviço para cá, claro, a existência dos chamados gatos, que são feitos nos lugares, ou nas favelas, ou em outros lugares da cidade. Então, a Claro, evidentemente, ela tem interesse de que todo mundo seja registrado formalmente lá com contrato com ela e que pague a mensalidade. Mas existem muitos gatos, a gente sabe disso, né? Nas próprias casas das pessoas. A pessoa contrata 2 pontos e puxa o fio por dentro dela escondidinho, lá bota no quarto de um, no quarto de outro, e tem 4 pontos, você paga por 2. Então, tem gato dentro de casa, gato fora de casa, isso, né? E, às vezes, a pessoa tem um gato, mesmo gato normal, miando dentro de casa, às vezes tem mais um gato também, mas isso aqui não interessa para o processo. Não. Bom, então, ele fazia esse tipo de serviço. E ele, contratado como estagiário, passou a ter uma atividade mais criminal. Então, a testemunha, por exemplo, diz aqui, por exemplo, que testemunha Bruno informou que, passando depois a trabalhar no setor criminal, ficando 2, 3 meses neste, quando conheceu o reclamante, acompanhando este nas diligências nos shoppings populares para investigar box que vendiam equipamentos para a captação de sinal de TV a cabo sem necessidade de pagar mensalidade. Que, quando atuou na área criminal, o responsável era o reclamante. Isso é outra testemunha, que o reclamante era responsável pela área criminal, já que, na visão do depoente, o reclamante teria sido contratado na qualidade de ex-policial para gerir toda a área criminal, que o reclamante fazia muito serviço externo, tratando diretamente com a segunda reclamada em relação às fraudes, gatos, que sabe que o reclamante tinha contato direto com a segunda reclamada e que, posteriormente, veio outro advogado para ser comandado pelo reclamante. Doutor, então, o que se tem? Se tem que ele foi realmente contratado como estagiário. Nós temos os elementos formais aqui, mas a primazia da realidade demonstra que, efetivamente, ele acabou desviado para exercer esse controle da área criminal na constatação desses desvios de ligações na busca dos sinais de TV a cabo do serviço que era prestado pela Claro. Então, efetivamente, o juiz de primeiro grau naturou o contrato de estágio e o fez bem, porque o contrato de estágio acabou sendo usado de uma forma equivocada. Então, no ponto em que reconheceu a relação de emprego, eu não tenho dúvida, estou confirmando a decisão. E essa função de coordenador, embora ele fosse ainda um estudante de direito, mas acabou também sendo realçado, porque até um advogado que foi trabalhar lá acabou trabalhando sob o comando dele, ele que fazia internamente, externamente. Então, efetivamente, o escritório permitiu que ele passasse a exercer funções que não eram típicas dele. Eu não vejo por que tirar isso, não. Agora, no que concerne a jornada que foi fixada, primeiro, nós temos que examinar que ele fazia serviço externo, mas fazia também serviço interno. As testemunhas informam que as ligações que eram feitas para o escritório, quando eram da área criminal, já eram transferidas diretamente para ele. Para ele é onde? Dentro do escritório. Então, ele trabalhava internamente. Trabalhava também externamente, que saía nessas investigações. Esse trabalho externo, ele efetivamente dificulta o controle de jornada, mas ele não impossibilita. Porque o escritório sabia que ele saía para fazer essas diligências, a hora que ele saía, ele tinha que apanhar uma pauta para olhar essa tipo de situação, ele voltava, trabalhava internamente. Então, embora fosse difícil, mas não era impossível descontrolar a jornada. E aí não há aplicação do artigo 62 da CLT para desnaturar o direito a horas extras, não. Mas, efetivamente, não é do tipo da jornada que foi fixada em primeiro grau, que ela avança das 19 horas quando o reclamante começava na faculdade às 19 horas. Então, não vejo por que você depois. Então, eu estou fixando o término da jornada às 18, não às 19. E, na parte da manhã, está me parecendo razoável, pelo exame que eu fiz da prova, que começasse às 9h30. Aqui eu estou dando um pequeno provimento, então, para poder fixar a jornada do reclamante no horário de 8h30 às 18 horas, mantidos os demais direitos daí decorrentes.
mas com essa limitação de 1 hora no final e pelo menos meia hora no início. Multa do artigo 477. Reconhecido o vínculo de emprego, obviamente as parcelas rescisionais não foram pagas ao reclamante. Até um certo tempo atrás, prevalecia o entendimento de que, enquanto essa matéria estivesse sendo discutida em juízo, não se aplicava a multa do 477. O TST virou tudo isso. E hoje ele entende que é devida a multa do 477, sim. Por quê? Senão era fácil para a empresa. Ela fazia um embuste para desnaturar um contrato de trabalho evidente e, com isso, ainda ficar livre da multa. Então, se ela que fez a situação que gerou o equívoco, ela que tem que ser responsável. Então, estou confirmando a multa do 477. E é importante realçar que nós temos uma orientação jurisprudencial 25 das turmas deste tribunal que exatamente fala isso. E ainda que a relação de emprego seja reconhecida em juízo, a multa do 477 é devida. Bom, concluindo, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto, no mérito, dando um parcial provimento para reformar em parte a jornada fixada em primeiro grau, constando como horário de início do labor 8h30 e o de fim às 18 horas, mantidos os demais parâmetros arbitrários, inclusive a vulneração do intervalo entre a jornada, que eu acho que efetivamente acabou comprovado que ele não era cumprido. Estou mantendo o valor da condenação por entendê-la ainda compatível. Doutor Sérgio. Presidente, esse processo realmente é um processo trabalhoso, que tem documentos juntados pelas partes, há o contato formal de estágio, por outro lado, há e-mails do reclamante em relação às suas atividades, e também, em face da prova oral colhida, a juíza de origem, a doutora Daniela, foi uma sentença longa, 14 laudas aproximadamente, ela analisou todo o contexto probatório, a forma de prestação de serviço do reclamante, como ele atuava dentro do escritório, a questão de que ele efetivamente atuava ali como coordenador, quer dizer, extrapolando a condição até de estagiário. Eu recebi, inclusive, memorial da parte recorrente, li atentamente, eu revisitei os autos, mas eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, presidente. Doutora Luciana? Eu também. Então, prevalece o julgamento proferido nos termos do voto do relator, unanimidade. Bom dia. Excelência, só pela ordem, eu queria requerer juntada do subestabelecimento com reservas. Decidi requerer no início. Então, registra no começo que foi deferida a juntada de subestabelecimento. Tá, obrigado, bom Pega dia. o subestabelecimento juntada. Obrigado, Excelência. Obrigado. Pois não. Bom dia. Pregão o processo seguinte. Processo de número 25 da pauta. Processo proveniente da 38ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Não tem nada que falar, Recorrente, tem outro consultora grave, não. Carmo Cruz Limitada. E recorrido, João Osvaldo Barbosa de Jesus. Relator, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Apenas vai assistir ao julgamento o doutor Jairo, pelo recorrente. É igual, é a mesma coisa, por isso que eu abri. Por isso que o advogado tem que ficar um certo tempo hibernando de quarentena para não poder advogar, né? Qual foi o processo? 25, ele vai assistir ao julgamento. E quem que é relator? Doutor José Marlon. Doutor Marlon, por favor. 25 da pauta. Presidente, a conclusão é a seguinte: eu estou conhecendo o recurso interposto pela Ré, estou dando a ele um parcial provimento para reduzir a condenação relativa às férias do período aquisitivo 2012-2013 para 1/12, acrescido de 1/3, bem como para reduzir a condenação em relação ao 13º salário de 2013 para 6/12. É um caso em relação ao emprego já estabelecida, decidida pelo tribunal. A parte tenta discutir a matéria, mas há uma preclusão, porque o tribunal já apreciou essa questão e veio agora e o processo voltou para julgar as parcelas da decorrente. Estou fazendo uma adequação relativamente àquilo que já foi pago do período reconhecido e atendendo, assim, em parte, o pleito formulado pelo recorrente, mas não mais que isso. Houve o reconhecimento de um vínculo e as consequências está se fazendo a adaptação necessária aqui. Eu não vejo razão para divergir. Não estou acompanhando. Também, senhor presidente. Julgamento unânime, temos o voto do relator. Pregão. Processo de número 24 da pauta. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Pirapora. Quem recorre?
Processo proveniente da Vara do Trabalho de Pirapora, recorrente João Paulo dos Reis e recorrido Rotavi Industrial Limitada. Relator, excelentíssimo desembargador José Marno de Freitas. Revisor, excelentíssimo desembargador Márcio Brito Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Para sustentação, doutor Newton, pelo recorrente. Doutor Newton também sumido, mas de vez em quando aparece, né, doutor? De vez em quando aparece. O doutor Marlo prometa... Creio. Poderia ler a conclusão, por favor? Creio. É um prazer. Vou facilitar a vida de todo mundo. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso interposto no mérito, estou dando a ele um parcial provimento. Primeiro, que é a letra A, determinar que, na apuração das horas extras deferidas na sentença, pela extrapolação da 8ª hora diária 44 semanal, referentes ao repouso semanal elaborado e pelo desrespeito ao intervalo interjornada, seja considerada a jornada fixada como sendo das 9 às 21 horas, segundas, quartas e sextas-feiras, e das 11 às 23, terças e quintas, e em 2 domingos ao mês, das 9 às 21 horas, sempre com intervalo de 1 hora. B. Acrescer a condenação o pagamento do adicional de periculosidade no importe de 30%, incidente sobre o salário base do autor, por todo o pacto laboral com os reflexos em 13º salários, férias mais 1/3, fundo de garantia com 40%, aviso prévio indenizado e horas extras pagas e agora deferidas. Sucumbente quanto ao objeto da perícia, eu estou fixando aqui que os honorários respectivos de R$ 1.000 ficam a cargo da reclamada. E, para fins do cumprimento do artigo 832 da CLT, eu declaro que a natureza das parcelas sobre as quais incide a contribuição previdenciária, eu estou elevando o valor da condenação para R$ 18.000, de 18 para 40 mil, com custas majoradas para R$ 800, que evidentemente ficam a cargo da ré. É a conclusão. Eu estou achando aqui o seguinte, no deferimento aqui desse intervalo interjornada, por exemplo, com jornada de 9 às 21, até às 24 mais 13, com mais 9, 12. Quer dizer, não vai, eu acho que na liquidação não vai apurar, não, mas também não traz prejuízo. Chegando na liquidação, não apurou, não... Agora, a situação aqui que me trouxe um pouquinho de preocupação, que eu fiz a revisão, quando estava fazendo a revisão, foi quanto ao adicional de periculosidade, dado aquele entendimento que está se tendo de que o empregado que dirige um caminhão, e não é ele que abastece, ele para abastecer, só aquele momento que ele para ali, ele não tem direito ao adicional de periculosidade, porque tem se feito um entendimento analógico extensivo, que a situação seria equivalente ao pessoal que abastece o avião, que está na pista, passageiro entrando, a tripulação toda por ali, que o TST chegou à conclusão que não há periculosidade nesse tipo de situação, né? Então, mas aqui não é isso, não. Foi deferida a periculosidade porque ele dirigia um veículo em que os tanques que levavam combustível suplantam aquele limite mínimo da NR. Então, por isso é que eu não divergi e acompanhei o relator também. Estou acompanhando integralmente o relator, doutor Sérgio. Eu também estou acompanhando. Então, julgamento unânime no sistema do voto do relator. Senhor presidente. A senhora ainda quer sustentar? Excelentíssimo, senhor presidente. Pois não. E, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes dessa egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público, servidores. Senhor presidente, eu gostaria de, a fim de legitimar a nossa participação aqui, a requerer a juntada de subestabelecimento. Claro, está deferida. Eu fico muito agradecido. Bom dia. Então, o julgamento se desfecha nos termos do voto do relator. Perfeito? Perfeito. Bom dia, muito doutor. obrigado, bom dia. Deferida a juntada de subestabelecimento. Já está na hora do TSE. Bom, nós terminamos a sustentação oral nos processos físicos. E como nós temos sustentação nos processos judiciais eletrônicos, vamos fazer um hiato nos processos físicos e abrir a sessão dos processos judiciais eletrônicos para que possamos facilitar a vida e o tempo dos advogados que têm os outros afazeres próprios da profissão. Então, abertos os trabalhos do processo, da pauta de processo judicial eletrônico, a senhora secretária fará o pregão respectivo, observada a preferência regimental. Processo de número 21 da pauta. Processo de número 10.318.07 de 2015.
Processo proveniente da primeira vara do trabalho de Montes Claros. Recorrente, Márcio de Freitas Montanha. E recorrido, Master Turismo Limitado. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Otacílio, pela reclamada recorrida. É tão gracinha. Tem que abrir de novo. A ilustre relatora poderia ler a conclusão do voto? Pois não. Conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento. É sustentado, doutor? Vou ouvir a parte do segundo votante. Doutor Marlon? Eu também estou acompanhando o julgamento unânime, então, nos termos do voto da relatora. Negar o provimento. Perfeitamente. Bom dia, doutor. Obrigado, bom dia. Pregão. Processo de número 70... Pode chamar de sequência, normal? 45 Pode. da pauta. Pode chamar do jeito que você quiser. Processo de número 10.702, 15 de 2015. Processo proveniente da segunda vara do trabalho de Poços de Caldas. Recorrente, Paulo César dos Santos. E recorrido, Mineração Curimbaba Limitada. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. 45. Para sustentação, doutora Cristiana, pela reclamada recorrida, ausente. Tem divergência do senhor, doutor Márcio. Está vendo aqui. Quem que é o relator? Doutora Luciana. No 45, né? Tudo bem. Adicional, doutor. A doutora Luciana, então, é a relatora. Quer ler a conclusão, doutora Luciana? A advogada Leio. não está presente. Leio. Eu conheço do recurso ordinário, no mérito dou-lhe provimento parcial para reconhecer a unicidade do contrato de trabalho do autor com a reclamada entre 11 de setembro de 2009 e 15 de dezembro de 2014. A RE deverá retificar a CTPS do autor para que conste a vigência de um único contrato entre 11 de setembro de 2009 e 15 de dezembro de 2014, após a intimação específica para tanto no juiz de origem, posteriormente ao trânsito em julgado, fixando multa diária de R$ 50 até o limite de R$ 1.000, revertido em favor do obreiro. B. Acrescer a condenação da ré ao pagamento de 40 minutos extras diários, decorrentes de horas in itinere, durante o período imprescrito, observado adicional convencional na sua falta legal, com reflexos em aviso prévio, fundo de garantia, 40%, férias, mais um terço, repouso, 13º, utilizando-se o divisor 220. C. Acrescer a condenação da reclamada a C1, o pagamento de diferenças de adicional noturno em razão das horas trabalhadas além das 5, em prorrogação à jornada noturna, a partir de 23 de agosto de 2013, devendo ser consideradas as horas registradas e as horas pagas, calculadas com adicional legal, com reflexos em repouso, aviso, 13º, férias, mais um terço, fundo de garantia, mais 40%, e divisor, utilizando-se o divisor 220. C2, diferença de horas extras prestadas no período noturno, considerando-se as horas registradas e as pagas, observado adicional convencional e com os mesmos reflexos e divisor acima, e tendo como base de cálculo as parcelas salariais do autor, nos termos da súmula 264 do TST. E C3, diferenças de redução da hora noturna, considerando-se todas as horas noturnas prestadas, inclusive nos dias de jornada de 15 às 23 horas e as horas em prorrogação à jornada noturna, nos dias de jornada de 23 às 7 horas, observados os mesmos parâmetros e reflexos. E D, acrescentar à condenação da ré uma multa convencional no importe de 10% do valor do salário normativo em favor do reclamante, mantido o valor da condenação porque é ainda compatível. Esses acréscimos todos vai manter o valor de condenação. Eu achei porque... Razoável, né? Tudo bem. Não vi... Tudo bem. Doutor Marlon é o revisor. Apoiando, presidente. Eu, efetivamente, eu não deferiria o adicional noturno sobre as horas prorrogadas. Eu vi a divergência de Vossa Em Excelência. horário noturno. E eu também a concordo diferença, com então. Eu fico vencido. Nessas duas já na está verdade, definido. eu concordo com a minha posição é igual ao do senhor, mas nesse caso a reclamada, eu entendi que a reclamada admite o direito, então por isso eu não vi como... Perfeito. Então eu fiquei vencido nesses dois tópicos, no adicional noturno sobre as horas prorrogadas e na diferença sobre as horas prestadas em horário noturno. Perfeito? Então, fica por maioria o desfecho, nós temos o voto da relatora vencida parcialmente
este terceiro votante e presidente. Pregão. Processo de número 73 da pauta. Processo número 11.075/38 de 2015. Processo proveniente da 46ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Jéssica Cristiane Silva. E recorrido, Medicina Laboratorial, Dr. Lung S.A. SC Limitada. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Fábio, pela reclamante recorrente. 83. Esse o senhor tem direito. O senhor está sustentando, então, pela Jéssica, é isso? Pela Jéssica, A ilustre exatamente. relatora poderia ler a conclusão? Posso. Eu conheço do recurso ordinário no mérito do provimento, dou a ele provimento para declarar que não transcorreu o biênio prescricional contado a partir do término do vínculo de emprego entre os litigantes. Quanto aos pedidos iniciais, salvo o alusivo à indenização por danos morais, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, como de direito. Se o senhor quiser sustentar, pode fazê-lo. Eu gostaria de aguardar a divergência, se fosse o caso. Doutor Marlon? Para não abrir o meu PJE, que está quase chegando aqui. Mas eu tenho uma pequena divergência. Na verdade, é um Na acréscimo. verdade, é uma divergência quase que convergente, né? Porque É o seguinte, senhor presidente, este processo, eu estou de acordo, porque houve realmente a interrupção da prescrição, não é esse o caso? Tá. Acontece que também há a questão que se discute da competência. E essa questão não foi dirimida. Eu penso que nós devíamos já dirimi-la, porque o juiz, inclusive, que julgou, dizendo que havia prescrição, né? Não tem competência, não, porque já havia prevenção. Porque se eu estou dizendo que houve uma mesma demanda ajuizada num outro juízo que foi arquivada, esse juiz que julgou nem competência, penso, tinha. Porque ela não se prorroga automaticamente aí. E a parte suscitou isso. Exato. Então, ele, ao invés de julgar isso, mandar para o juiz julgar, e aí esse juiz competente dizer que tinha ou não tinha prescrição, ela própria já disse que tinha prescrição. Então, eu estou de acordo que a interrupção da prescrição, mas já dirimia essa questão também da competência, dizendo, olha, você tem que declinar essa competência, eu sei. Porque isso, questão porque isso foi uma preliminar, né? Mas quem está, quer dizer, essa matéria foi decidida matéria em de ordem primeiro grau. pública, Quem então- está recorrendo o reclamante e a matéria dessa competência não foi levantada, não, né? Foi levantada. Aqui no recurso, não. O reclamante não levantou, nem a Não, empresa no não recurso, levantou, isso não. não encontra razões. Excelência. Eu não, só um momentinho. Ok. O seguinte, eu estou entendendo, quer dizer, houve uma reclamatória anterior que foi proferida, distribuída numa vara X. Ela foi arquivada, e, em consequência disso, o reclamante ajuizou uma outra ação que foi distribuída na outra vara. E essa vara, embora suscitada a prevenção da vara anterior, ela resolveu decidir a matéria. Entende? Então, aí a doutora Luciana, que se quiser examinar a questão, ou se entender que era competência apenas relativa, como a matéria não foi renovada no recurso, ela não está devolvida ao tribunal. Pois é, possa- eu Mas pelo menos achei por qualquer que, coisa a respeito. como o juiz decidiu pela prescrição, eu achei que essa questão ficou superada. Mas também não acho nenhuma dificuldade em dela conhecer e devolver para a vara, nem sei. É que se fizer isso, vai ficar nula, obviamente, a decisão da prescrição. Está certo? Quer dizer, o tribunal, hipoteticamente até agora, não estamos concluindo, não. Se diria, de ofício, que há uma prevenção em favor da vara, então, com isso, anula a sentença para determinar a remessa dos autos a essa vara para que ali, então, seja instruído e julgado o feito. Se quiser fazer assim, tudo bem também, eu acho que é razoável também. Doutor Marlon, é isso que está sugerindo. Presidente, porque é o seguinte, pode ser que essa matéria, se não, pode ser que a vara que julgou, eu suponho que ela se diz competente, e ela pode ser que ela julgue de novo o processo. Agora, é uma matéria de ordem pública, então eu acho que se pode já resolver tudo de uma vez só,
já foi devolvido já veio para o tribunal constatado e já resolve tudo, de modo que, enfim, eu penso dessa forma, questão de economia de ato processual, etc. Ocorrendo aqui, o doutor César perguntou se é o mesmo pedido, tem uma diferença que é o dano moral, né? Mas hoje está superado, não, nem que seja. Ele não constou do pedido anterior, não? Do pedido anterior não tinha um pedido de dano moral. Em relação aos demais, a pretensão é igual. Mas eu vou manter a minha proposta, doutor Marlon, porque eu achei que, em função de não ter sido arguída nem em contrarrazões, quer dizer, a reclamada poderia ter suscitado essa discussão também, nem em contrarrazões, nem num recurso adesivo, né? Então, eu vou manter a minha proposta dessa forma. Eu vou acompanhar por um fundamento diferente. Eu acho que é uma incompetência que não é absoluta, ela é relativa. Ela estará vinculada quase que, como nas competências em razão do lugar, onde, se fosse em razão da pessoa, em razão da matéria. Se me permite, é prevenção. Isso é prevenção, porque está na norma. O juiz não pode julgar. Isso é uma prevenção. Tudo bem, eu sei, mas se a empresa não levanta e ninguém falou nada, ele julgou. Levantou. Então, mas se não levantou no recurso, nas contrarrazões, ela acabou abrindo mão. Porque ela deveria ter enviado um recurso também para insistir na incompetência dele, de competência que foi proferida. Então, só para poder acertar essa questão. Porque se nós vamos fazer isso aqui, nós vamos dar uma incompetência parcial, vamos devolver com prevenção para aquele decidir um pedaço, agora quanto ao dano moral vai continuar nessa outra aqui. Como que nós vamos fazer? Quer dizer, nós vamos criar partir o processo e vamos trazer mais transtorno que benefício. Isso que eu estou achando. Mas na linha do novo Código de Processo Civil, o juiz primeiro está prevendo, inclusive para esse outro pedido. Mas, de qualquer forma, eu fico vencido. Então, o doutor Marlon fica vencido. Então, prevalece o voto da relatora. Eu queria fazer um esclarecimento com relação ao pedido e talvez auxiliasse aí no desfecho da demanda, porque o recurso ordinário interposto pela reclamante, ele pede a cassação da sentença e o retorno para julgamento, inclusive da prevenção. Isso está no pedido do recurso ordinário. Está isso no recurso do reclamante. O reclamante quer que se observe a prevenção. No recurso da reclamante. Então, aí ficou mais fácil. Se o reclamante quer que observe a prevenção, ele próprio está recorrendo disso, que no caso aqui, o desfecho da decisão seria favorável a ele, insiste nisso, então tudo bem, então dá provimento pela prevenção e determina a remessa dos autos ao juiz. De fato tem, eu estou vendo aqui, abri aqui, para que se julgue a prevenção arguída em razão do ajuizamento de ação anterior que interrompeu a prescrição. Apesar de a prescrição ser mérito, né? Isso, mas aí essa matéria da competência, ela é prejudicial, anterior, ela antecede. com certeza. Então, eu adapto. Então, a conclusão que nós vamos colocar é que vai ser qual, doutor? Então, aqui... Vai ser essa que eu li anteriormente, deu-lhe provimento para declarar que não transcorreu o biênio prescricional. Nós não podemos examinar isso, não. Porque essa matéria não vai ser devolvida a gente. Do momento que nós falamos que vai devolver, que para o juiz prevente, ele que vai examinar essa matéria. Nós não podemos examinar o mérito da prescrição, não. Que ela foi examinada em primeiro lugar por um juiz incompetente. Primeira condição para você falar se existe essa incompetência, tem que ser uma decisão proferida por um juiz competente, se tem a prevenção ou não. Então, do momento que nós dissermos aqui que conheceu do recurso do reclamante, deu provimento para acolher a prevenção e determinar a remessa dos autos ao juízo prevento, está anulada essa decisão que mexeu na prescrição. Então, a matéria vai ser toda devolvida para o juiz prevento. Matéria de ordem pública. Eu acho também que é isso. Eu acho, ou a gente, então, tem essa questão prejudicial e devolve para o juiz. Isso mesmo. Ou então, é isso, está certo. Ou a gente, eu acho que é isso, ou a gente de ofício... Não precisa ser de ofício, não. Ele está requerendo isso. Mas ele pede em segundo plano. Na verdade, o pedido dele é de cassação da sentença com a remessa dos autos à primeira instância para que se julgue a prevenção arguída em razão do ajuizamento de ação mas de qualquer forma, nós já definimos de uma vez que está prevento e determinamos a remessa para esse juiz prevento. Perfeitamente, senhor presidente. Mas então não examinamos fica anulada a decisão de primeiro grau. Exato. Está certo. Então vamos fazer o seguinte.
Eu vou ditar a conclusão aqui. Se Vossa Excelência concordar, ela vai ficar assim. Perfeito? Tá. Eu vou ditar. Então... E qual que é o juízo prevento aqui? Que vara que é? Agora tem que olhar. Pega o processo aí. Lembrar isso. Ah, isso aí. PJ. Pega o processo eletrônico aí. Hoje o advogado pode esclarecer, senhor presidente. Eu vou tentar localizar Também aqui, está. Excelência. Tenta lembrar. Presidente, vamos fazer o seguinte, então. Para adaptar isso, eu peço vista do processo aí, para não dar problema nenhum, e a gente Então, joga na próxima então fica sessão. adiado o processo Fica para a próxima adiado. sessão com vista do doutor Mário. Ok. É. Excelência, eu gostaria, se o senhor me autorizasse, fazer um registro. Eu sei que já passou o momento adequado, mas agora que eu percebi a presença do presidente da OAB aqui, eu queria fazer uma reclamação de uma situação, até pedir o apoio dele, que tenha acontecido na primeira instância, se o senhor me autorizar, obviamente. Não, doutor, o senhor usar da palavra, quer dizer, se eu fazer reclamação aí com o presidente, aí eu não sei até que ponto o presidente vai... Quer dizer, depois eu vou ter que dar a palavra ao presidente também. Vossa Excelência, não precisa você fazer isso da tribuna, conversa com ele pessoalmente, aí faz a reclamação para ele. Eu farei, então. Certo? Eu Porque se Vossa Excelência agradeço é da tribuna, a eu vou ter que atenção. dar a palavra ao doutor Fabrício para ele vir sustentar. Aí Vossa Excelência, quer dizer, nós vamos transformar o julgamento numa sessão da OAB, o que seria uma honra para nós todos, né? Mas, de qualquer forma, Vossa Excelência fala direto com o doutor Fabrício. Porque seria uma questão atinente à administração do tribunal, mas, de qualquer maneira, aí complicou mais eu ainda. agradeço. Perfeito? Não, tudo bem, doutor. Então, o processo ficou adiado e o julgamento do processo vai se processar na próxima quarta-feira, então. Perfeito? Ok. Terça-feira, dia 11. Mas, de qualquer forma, fica alinhado, mais ou menos, nesse sentido. Isso, nesse sentido. Não, Aí com adapta o certeza, voto para acertar. com Perfeito, certeza. tudo Faz bem. Tudo bem. Perfeito? Doutor, mas com todo respeito, não estou querendo saciar a palavra do senhor, Eu não. Mas compreendi e o perfeitamente. doutor Fabrício também é uma pessoa acessível e fácil. Acho que o Excelência conversando com ele ali, ele vai... Vocês vão se entender muitíssimo bem. Tenho absoluta certeza disso. Muito obrigado, bom Certo? trabalho. Bom dia. Pregão. Processo de número 31 da pauta. Processo de número 10.525.42 de 2014. Processo proveniente da 5ª Vara do Trabalho de Contagem. Recorrentes: Marcelo Rezende Duarte e Walmart Brasil Limitada. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Segundo votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Terceiro votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Para sustentação, doutor Domingos, pelo reclamante recorrente. Doutor, tem a palavra, por favor. A matéria está divergente na turma, Vossa Excelência pode sentar. Está divergente, assim, eu não conseguia ver, pelo menos, o voto da relatora. Dela, mas aí o outro vai divergir, você vai ter que usar da palavra. Então é melhor você sustentar de uma vez. Tudo bem. Excelentíssimos senhores desembargadores, egrégio tribunal, bom dia. Esse processo veio da 5ª Vara, eu não sei de plano qual a matéria divergente, mas eu gostaria de destacar o ponto principal desse processo. Nós tomamos o cuidado de trazer o memorial a Vossas Excelências, que está eu pedi para entregar, não sei se foi distribuído, mas também nós colocamos esse memorial ontem no PJE. E gostaria de fazer um destaque sobre a matéria principal, que foi a questão das horas extras e relativa à defesa da empresa, que o reclamante fosse exercente do cargo de confiança. O reclamante, só para Vossas Excelências terem assim um parâmetro, trabalhou em cargo denominado pela empresa como sendo de gerente de departamentos da empresa durante 54 meses. A empresa não trouxe nem um único documento com a contestação. Ela não trouxe, salvo engano, nem os atos constitutivos, tenho dúvida se juntou depois, mas nenhum único documento, nem a ficha do reclamante, nenhum único documento que ele possa ter assinado para poder dizer que ele pudesse exercer cargo de confiança. Entendemos nós que a empresa, alegando o cargo de confiança, ela trai para ela o ônus de provar esse cargo de confiança. Mais um ponto importante, a empresa optou por não ouvir nenhuma testemunha. Pelo contrário, o reclamante ouviu 2 testemunhas que foram categóricas ao afirmarem que o reclamante efetivamente não tinha o menor poder de mando no exercício das suas atividades.
Eu gostaria de ler aqui pedaço pequeno do depoimento das testemunhas, que dizem o seguinte, que o reclamante não podia promover subordinados sem aprovação da diretoria regional, nem escolher fornecedores. Já a segunda testemunha diz que o depoente perguntado se o depoente e o reclamante como gerentes poderiam admitir despedir funcionários sem autorização. Respondeu que não. Perguntado se o depoente e o reclamante poderia promover subordinados. Respondeu que não. Se o reclamante e o depoente poderiam escolher fornecedores sem autorização. Respondeu que não. Quer dizer, entendemos que, não obstante ser o ônus da empresa provar o cargo de confiança, o reclamante foi além e provou cabalmente que, por suas testemunhas, que ele realmente não exercia cargo de confiança. No memorial que nós trouxemos agora, nós temos questões de trazer uma ficha funcional de um gerente de área, que também é um dos gerentes de departamento da empresa, apenas para destacar que a empresa, cansada de perder centenas, talvez mais de milhares de processos desta natureza sobre esta questão, a partir de outubro do ano passado, mudou a forma de agir e passou a exigir que esses gerentes batessem cartão de ponto. N processos que nós temos trabalhado de lá para cá, os prepostos têm declarado de forma bem clara. Estão batendo cartão de ponto e a única coisa que a empresa alterou foi a redução da carga absurda de trabalho que vinha sendo trabalhada por esses gerentes, que hoje, na verdade, está sendo registrada corretamente nos cartões de ponto. Antes era uma jornada absurda que eles efetivamente tiveram que reduzir para poder trazer cartão de ponto, mas confessadamente mostrando que a empresa não alterou nada na função dessas pessoas. Então, efetivamente, é uma confissão de que antes, quem trabalhava na mesma função não exercia cargo de confiança. Outro ponto que nós trouxemos, e está aí também no memorial, uma outra mudança de parâmetro que a empresa está fazendo. Nessas audiências que nós temos acompanhado de lá para cá, a empresa também mudou o posicionamento. Está oferecendo acordo nos primeiros processos, nas primeiras audiências, que abarcam aproximadamente 70% a 80% do pedido inicial, sem discutir. Nós trouxemos, por exemplo, uma ata de audiência em que, num gerente de departamento, a empresa pagou, na primeira audiência, R$ 489 mil a um gerente idêntico que trabalha em função idêntica a esse rapaz. Então, a sentença foi sábia nesse sentido de deferir as horas extras, derrubando o cargo de confiança, que, na verdade, a empresa não provou. Gostaria também de destacar um ponto que não foi destacado nas nossas contrarrazões, mas me ateve aqui agora, que o recurso ordinário da interposto para a reclamada, ao se referir pela sentença, numa única e primeira expressão, só disse, julgou procedente os pedidos do reclamante, quer dizer, não enfrentou a sentença em nenhum outro ponto, simplesmente copiou recurso de outra natureza e matéria já debatida em outros recursos. Então, nós entendemos que, nesse ponto também, o recurso da empresa não tem a dialeticidade necessária para ser conhecido pelo tribunal. Não foi uma matéria que nós alegamos realmente nas contrarrazões, mas realmente nós vimos aí que na primeira frase eles só tiveram o trabalho de dizer o seguinte, que a sentença julgou procedente, que houve por bem o nobre julgador desconsiderar a tese do recorrente quanto ao cargo de confiança e deferir o recorrido com argumento de horas extras. Foi a única referência à sentença. Então, nós entendemos que ele não enfrentou a sentença e, nesse aspecto, sequer merecido fosse reconhecer o recurso da reclamada. Outra matéria também que nós queremos destacar, de forma rápida, é a questão do adicional de transferência. Foi deferido ao reclamante também o adicional de transferência e com muita sabedoria, porque o reclamante, no curso do contrato de trabalho dele, enfrentou 1, 2, 3, 4, 5 transferências. Nos últimos 5 anos, transferências da ordem de um ano. Então, nós entendemos que o adicional de transferência, as transferências são provisórias, e o único argumento que a empresa traz, na verdade, para poder tentar derrubar a sentença é que o cargo de confiança não teria o adicional de transferência. Essa matéria já é conhecida até
por orientação jurisprudencial do TST, dizendo que o fato, mesmo que se fosse cargo de confiança, mas no caso não seria um dos motivos para não pagar o adicional de transferência. No mais, nós pedimos realmente encarecidamente, assim, não sei qual a divergência tem, estou trabalhando aqui, é um pouco meio que aleatório, mas que considerasse realmente a sentença como uma sentença correta e que negasse provimento ao apelo da reclamada para manter, no mínimo, a sentença. No nosso recurso, a gente trabalha duas matérias apenas. Uma matéria diz respeito a uma extensão da jornada fixada na sentença apenas por um fato. É muito natural que o reclamante, ao depor, ele, não sendo conhecedor da dinâmica da audiência, ele só pergunte o que foi respondido. Perguntaram a jornada ordinária que ele fazia, ele declinou a jornada ordinária, sem falar que, ainda mais extraordinário do que já era, ele, em 4 dias por semana, 4 dias por mês, ele ainda, além de 9 horas, ele ia até a meia-noite fazendo arrumação de loja para balanço. As testemunhas foram claras nisso. É lógico que o reclamante não colocou isso no depoimento dele, por isso a sentença limitou, mas nós cremos que foi mais por ignorância, por não ter sido perguntado, porque é um momento que o advogado do reclamante sequer pode conversar com ele. Foi por isso, então, nós pedimos que, nesse aspecto, seja dado deferimento ao recurso do reclamante. Muito obrigado. Ilustre relatora. É um processo com vários tópicos. Tem recurso da reclamada e do reclamante. No que se refere ao recurso da reclamada, ela pede seja... Eu estou conhecendo os dois recursos, não vi motivo para deixar de conhecer do recurso da reclamada, não. Em relação ao cargo de confiança, eu não estou provendo o apelo da reclamada, porque entendi que realmente não houve diferença de remuneração quando ele passou a gerente, né? E nem há poderes de confiança. A prova oral demonstra isso. Eu só estou dando um pequeno provimento ao recurso da reclamada em função justamente do depoimento pessoal do reclamante, porque... ele disse que nos domingos, ele trabalhava 2 domingos por mês, das 8 às 16. Então, a sentença fixou a jornada até às 20 horas, aí eu entendi que tem que ajustar. Em relação aos reajustes salariais, de fato, não há prova de pagamento. O adicional de transferência é, de fato, devido. Na forma fixada na sentença, entendi que a transferência, as últimas transferências dele foram provisórias. Em relação ao recurso do autor, eu estou negando provimento no que se refere aos dias de visitas, que é o objeto do pedido de reforma, de elastecimento da jornada. E aí, destacando que a juíza, doutora Érica Bessa, que foi quem tomou os depoimentos, me parece ser a pessoa mais apta para dizer o contexto em que essa declaração do reclamante foi feita. Então, por isso eu estou mantendo a decisão nesse aspecto. Em relação ao dano moral, não. Eu acho que realmente o reclamante foi submetido a uma situação de constrangimento, eles eram obrigados a dançar, cantar, enfim, e na frente das pessoas, em frente de clientes, me parece que essa é uma situação respeitosa. Por isso, então, estou dando provimento ao recurso do reclamante nesse aspecto. A minha conclusão eu conheço dos recursos ordinários, no mérito do provimento parcial ao recurso do reclamado para alterar a jornada do 1º e 3º domingo do mês, fixando que ia de 8 às 16 horas. Ao recurso do reclamante, dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000, parcela indenizatória, mantendo o valor da condenação, porque ainda é compatível. A análise que a doutora Luciana está fazendo, perfeita no contexto do problema de jornada, essa coisa toda. Agora, quanto aos danos morais, essa atividade mais levada para incentivar as vendas, a atuação do funcionário,
teve um pouquinho de exagero e tal, mas não acho que seria o caso de danos morais, 5 mil, não. Eu sugeria que se fixasse esse valor em R$2.000. No mais, eu acho que a análise que está sendo feita está perfeita e eu estou propenso a acompanhar. Doutor Marco. Presidente, eu tenho divergências aqui em mais de um ponto. Sobre a questão do cargo da função exercida, evidentemente não houve ato de gestão típica a excluir a jornada extraordinária, não, estou de acordo. Agora, sobre a jornada, já que eu estou falando disso, a questão é a seguinte, isso me fez lembrar o meu tempo de juiz, que tenho 2 anos que eu estou no tribunal como desembargador. A parte responde o que é perguntado. E não tem o hábito de registrar na ata aquilo que foi perguntado ou que foi indeferido. O que acontece? Ele declinou a jornada de trabalho lá que foi perguntado para ele. Agora, o que foi perguntado, se houve a pergunta específica, e eu suponho que não houve, sobre essa questão específica aqui do elastecimento da jornada em dias de realização de inventário e de visita dos diretores. Há um pleito específico disso. Ele disse que nesses dias a jornada se estendia até meia-noite, não sei o que lá. E a prova oral confirma que isso existiu mesmo, que ele ficava lá nesses dias de visita dos diretores e ficou com controvérsia que esses diretores vinham mesmo, pelo menos 4 vezes ao mês, e que havia os inventários, e que nesses dias a jornada se estendia muito mais. Eu cansei de instruir processo na primeira instância nesse sentido. Eventualmente eles vêm, tem de fazer inventário, e quem faz são os empregados. E aí a jornada vai lá para longe. Não tem outro jeito, não. Isso é uma verdade. A prova oral disse que era assim. O reclamante, no interrogatório, ele não fez confissão contrária a isso, não. A confissão dele foi naquilo que foi perguntado na jornada cumprida, no dia a dia. Né? Essa excepcionalidade não foi perguntada. Pelo menos essa matéria não foi dita. O juiz não perguntou. E nos dias de inventário, de visita de diretores, qual que era a jornada? Isso não foi perguntado, não. E isso aqui está no processo, no meu modo de entender. Sobre o dano moral, grito que dá índio. Grito de guerra que está na guerra. Isso é uma forma estranha de estabelecer uma competição interna entre os empregados. Essa prática tem que parar. Por isso que eu estou acompanhando o valor que a eminente relatora está propondo. Eu peço vênia a Vossa Excelência. Mas esse aqui não é do grito de guerra, não. É grito de guerra. Está lá grito de guerra. O processo de escuta é grito de guerra. Então o nome é pejorativo. Grito de guerra, isso chama TIRCE. Bom, agora... Bom, enfim, agora a outra questão é a adicional de transferência, presidente. Eu peguei esse processo, olhei. Esse moço foi contratado no Espírito Santo. Vira Velho. Eu tenho aqui. Não, foi. Eu vi o processo. Eu estou afirmando que foi, em Vitória. Tudo bem. Ele foi contratado lá em Vitória e no contrato dele consta lá que ele podia ser transferido, etc. Ele trabalhou de 2001 e 2005 em Contagem. 2001, 2, 3, 4, 5. 5 anos. Para mim é transferência definitiva. O TST, na linha do que pensa o TST, superou 1 ano, não se dá o adicional de transferência. Depois ele foi para Brasília, ficou de 2005 a 2010 em Brasília, depois de 2010 a outubro de 2011 em Fortaleza, depois de 2011 a 2011 em Cabo de Santo Agostinho, e depois em Belo Horizonte. Eu estou excluindo dessa equiparação, dessa transferência, esse tempo enorme que ele ficou em Contagem, que vai dar 1 ano e pouquinho. Né? Em Fortaleza, porque a Contagem já está na prescrição. Não. Brasília. Não. É Brasília. Brasília. É de 2005 a 2010, desculpa. 2010 está na prescrição. Então são 5... não, mas ele pega no finalzinho aqui, 1 ano e pouquinho, né, que é de 2010, né? Então, é isso, minha divergência, senhor presidente. Só a divergência, Vossa Excelência, seria na cassação do adicional de transferência. Não. No período de... Só no período que o República é definitivo e o que o TST decide é assim. Período Nós até estamos agora outubro de seguindo a 2010. orientação jurisprudencial Pois é, mas então... de Brasília, de 2005 a 2010. A exclusão, então... Não, só porque é problema de definir, para acertar Perfeitamente, isso. Então seria... Está excluindo o adicional de transferência de... Brasília. Não, mas de até quando a outubro quando? de 2010. Até outubro de 2010. Hein? Até outubro de 2010. De lá para cá, eu entendo que realmente, como a relatora, é devido, sim. Mas até outubro de 2010, eu excluiria... Ele ficou 5 anos em Brasília.
ficou de 2005 a 2010 em Brasília. Bom, doutor Luciano, isso aí é uma divergência que ele tem. A outra que ele tem é quanto ao problema da jornada. Ele estaria deferindo, então, horas extras dessas visitas lá dos inventários e adjacentes. É a questão que o advogado coloca na tribuna, e eu concordo com o doutor Marlon na mecânica da audiência. Entretanto, conforme eu disse, quem acompanhou a audiência foi a juíza prolatora da sentença, e ela entendeu que houve essa declaração. O contexto em que houve essa declaração, eu não sei, acho que ela sabe com mais... sei, me parece que ela tem mais condições de dizer o contexto em que houve essa declaração. Então, vamos fazer o seguinte, vamos definir isso, então. Vamos definir as coisas que precisamos definir, nós estamos com divergências aqui. Primeiro, eu estava reduzindo os danos morais do 5 para 2. O arbitramento é muito subjetivo, eu não sei até onde esse grito de guerra influenciou ou não, se julgaram flecha, se não julgaram, essa coisa e tal. Então, eu vou retirar essa redução e vou ficar com Vossa Excelência quanto aos danos morais. Vou retirar isso aqui. Vou acompanhar o doutor Marlon nessa restrição dos danos morais. E quanto à jornada de trabalho, se eu estivesse cuidando por um juiz substituto, começando, mas a Era Cabeça já é uma juíza muito experiente. Então, ela perguntou, ela olhou, ela, evidentemente, instrui o processo e não está instruindo o processo numa vara do interior com pouco serviço, não, em Contagem. Então, aí eu vou acompanhar o relator, então. Então, vou fazer o seguinte, ó. Então, eu estou acompanhando o doutor Marlon na restrição do adicional de transferência. Eu estou retirando a minha divergência quanto à redução dos danos morais. Eu acompanho o doutor Marlon também, aí fica unânime. Fica unânime, então, quanto a essa... Com o adicional de transferência adicional de transferência. O dano moral fica também unânime, o voto de Vossa Excelência. E o doutor Marlon, então, ficaria vencido. Então. Não, eu retiro a divergência quanto a essas horas extras e fico unânime. É porque unânime o julgamento, então. Então, na verdade, ela só teria que fazer uma restrição ali. Restringir o adicional de transferência até outubro de 2010, inclusive. Isso, dar provimento ao apelo da ré para excluir a condenação. Do adicional de transferência até outubro de 2010, inclusive. Isso. É isso? Isso. E ficar unânime, então, o julgamento. Ok? Então, assim se decide. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tá certo, tá certo. Tem grito de guerra. Sei lá, mas isso é... Os caras saíram dançando perto dos clientes. É isso que está no processo. Eu fiquei foto. Acho que está muito bem ponderada essa coisa que você fez. Esse uso de motivar vendas e tudo. Quer dizer, tudo. Essa atuação da Justiça do Trabalho veio trazendo um pouco de gente. Outro dia eu fui num supermercado, e aí uma moça chegou e falou com a caixa que estava atendendo eu e a Marné. Assim, anda depressa que o gerente mandou falar que em 10 minutos você tem que sair para o almoço e tem que ficar 1 hora lá. Aí eu falei, por que ele está falando isso com você? Eu não sabia quem era. Não, diz que agora tem uma ordem da gerência que tem que ficar 1 hora lá no almoço. É o efeito pedagógico, né? É o efeito pedagógico funcionando. Então, tudo bem. Tudo bem? Alterar a jornada. Não Isso. alterar a Não, a jornada, jornada não. Fica. Alterar a jornada fica. Ah, bom, altera. Não, alterar a jornada fica do jeito que ela decidiu. Do jeito que a senhora... E bem, nós colocamos, alterar igual estava, bem como excluir da condenação o pagamento do adicional de transferência até outubro de 2010. No mais é tudo igual. Tudo igual. Sim? E tudo unânime. Perfeito. Pregão, processo seguinte. Próximo agora vai ser o processo de número 84 da pauta. Processo de número 11.241.71 de 2015. Processo proveniente da 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, David Pinheiro Soares. E recorrido... Ixi. Pode ir. Traduz. Traduz. Hardware, Importe e Comércio de Suprimentos de Informática Limitada.
Relator. Aqui fica disco duro. Relator, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. Segundo votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. E terceiro votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. Para sustentação, a doutora Patrícia, pela reclamada recorrida, e o doutor Tomé, pelo reclamante recorrente, ambos presentes. Fala primeiro o doutor Tomé, recorrente. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, a pessoa de quem eu peço licença para comentar os demais desembargadores, componentes dessa grande turma, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, colegas advogados e demais servidores. Fazendo um pequeno resumo dos autos, a reclamante, melhor dizendo, a juíza sentenciante, embora ela tenha reconhecido que o reclamante, de fato, trabalhava no setor específico de telemarketing da empresa, e, de fato, ali tinha como posto de trabalho, ela entendeu que o reclamante não fazia apenas esta atividade, que, por isso, afastou a incidência da redução de jornada de 6 horas diárias, assim como a supressão do intervalo. Pois bem, não conformando com essa decisão, o recorrente fez o presente recurso por entender que a decisão de primeira instância, com a devida vênia, não fez uma análise mais cautelosa dos autos, pois entende que, assim fizesse, a decisão teria sentido contrário. Gostaria de começar a sustentação pedindo vênia para transcrever um julgado, inclusive dessa 8ª turma, que foi indicado, inclusive, nas razões de recurso, e depois, coincidentemente, caiu para essa 8ª turma, que é uma decisão do relator José Marlon de Freitas, como visou o sentíssimo presidente, doutor Márcio, em que assim dispôs, vou ler apenas o trecho que talvez se adeque ao caso, ficando evidenciado que a função precípua exercida pelo empregado consistia em atendimento aos clientes por telefone e aparelho de headset, com uso simultâneo de computador, tem-se que a atividade elaborada relativa em quadros da definição trazida no item 1.1.2 do anexo 2 da NR 17 da portaria 3.214. Pois bem, o meritíssimo juiz entendeu que a atividade do reclamante não poderia ser adequada, porque ele também fazia outras atividades. Pois bem, eu entendo, com toda a vênia, que é exatamente o entendimento já esboçado em outro julgamento por essa egrégia turma. Uma vez que o depoimento da testemunha, ou melhor dizendo, a própria reclamada traz na inicial a confissão de que o reclamante trabalhava no setor interno dela, mas que alega fato modificativo e extintivo ou impeditivo de direito, ao alegar que não fazia apenas essa função. Pois bem, então eu entendo que o ônus da prova, nesse caso, seria da empresa, do qual entendo que não se descumbiu ao contento. Uma vez que a testemunha trazida a rogo do reclamante confirmou que aqueles que trabalham nesse setor, um caso também que se inclui o reclamante, que em um período de 1 mês, ele se ausentava do posto por apenas 2 a 3 vezes para ir no setor de almoxarifado. No outro giro, ele, quando tinha que atender vendedores que faziam as vendas, que por algum motivo tinha aquele vendedor que fez a venda entregar o produto, ele descia esporadicamente no setor externo da empresa. Já o depoimento da testemunha da reclamada, que aqui eu tenho um tópico específico para demonstrar a contradição dessa testemunha, ela também reconhece que ela trabalha no setor de telemarketing, mesma sala do reclamante. E quando questionada com relação a esse objeto de prova, que o reclamante entende que é exclusivo da reclamada, com relação a esse trabalho também em outro setor, em outra atividade, ele não soube dizer com precisão, ou no mínimo se mostrou contraditório, ao dizer que não sabia se ele ficava metade do tempo ou 1/3 desse tempo fora do setor de telemarketing. Além disso, ele fala que quando estava no setor de telemarketing, ele atendia em média por dia de 15 a 20 ligações, em que cada ligação durava no máximo 3 minutos. Se nós pegarmos o máximo do número de ligações que ele alega que tem feito, foram 20, daria 1 hora de trabalho. O que ele faria nas outras horas? Se ele trabalhava 8 horas por dia. No mínimo, ele teria que trabalhar 6 horas e ficar 5 parado. A mesma testemunha fala que o funcionário poderia se ausentar do posto de trabalho quando quisesse. Poderia fazer um intervalo para o lanche quando quisesse.
que ele poderia se ausentar da empresa, comprar o lanche ele mesmo, atender ligações pessoais, coisa que a gente sabe que qualquer empresa não admite esse tipo de coisa. Sem contar ainda que a própria reclamada traz o controle de jornada em que prevê o cumprimento de intervalo definido pela empresa, inclusive de 1 hora, que não é, no caso, objeto aqui da discussão, que é simplesmente a redução de jornada para o exercício da função de telemarketing. Então, entende o reclamante que, com a devida vênia, o juiz sentenciante, ao reconhecer de forma clara, eu vou até fazer referência aqui específica ao o sentenciante assim declarou: no período em comento, a prova oral deixa claro que, de fato, o reclamante desempenhava funções internas com o vendedor, realizando suas atividades no setor de telemarketing, onde realizava suas operações, valendo-se de headset. As testemunhas deixam claro que o autor realizava atendimento de venda e pós-venda de clientes via telefone e também por e-mail, sendo também possível atendimento presencial, embora houvesse na loja um setor específico para tanto. Tinha um setor específico para as vendas presenciais, diverso daquele em que atuava o obreiro. Então, portanto, aqui é uma questão de excepcionalidade, esses momentos em que o reclamante não estava no atendimento específico de telemarketing, que foi narrado pela única testemunha ouvida pelo reclamante, né, que ele ia de 2 a 3 vezes no mês no setor de almoxarifado e esporadicamente para fazer entrega no setor de pós-venda. Portanto, a gente entende que, ao definir a sentenciante com a devida vênia que o reclamante poderia, né, o que com a devida vênia é um verbo conjugado no futuro do pretérito, não é o que foi provado nos autos. Portanto, o reclamante entende que, com a devida vênia, houve confissão da reclamada, prova suficiente, reconhecimento do juiz de que havia um setor específico telemático onde, de fato, o reclamante atuava e ele, de fato, exercia essas atividades. Houve prova testemunhal nesse sentido, por parte do reclamante, e a única prova produzida pela reclamada, que eu destaquei aqui, que foi muito frágil, não é suficiente ainda, com base no próprio julgado dessa turma, que também acompanha o entendimento, que também o reclamante coleciona o julgado do TST, de que, sendo preponderante a atividade do obreiro no setor de telemarketing, ainda que ele exerça outra atividade, ela não pode suprimir, no caso, a excepcionalidade do cumprimento da jornada diária máxima de 6 horas. É o que se requer o provimento. Com a palavra, a ilustre advogada da empresa. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Com todo respeito ao posicionamento do ilustre advogado aqui, né, que fez a exposição defendendo o posicionamento do reclamante, a primeira coisa que eu queria destacar, fazendo um contraponto a uma observação que foi feita aqui, ele contestou a informação da testemunha de que os empregados da reclamada têm liberdade para fazer os horários de intervalo deles, de acordo com a conveniência deles, que a rotina de trabalho na empresa não é rígida. Isso é totalmente coerente com a condição da empresa, excelências. Eu acho que é um ponto importante que precisa ser destacado. Não se trata de uma mega empresa de telemarketing, como essas que a gente está acostumado a ver aqui. Não se trata de uma empresa de telemarketing. Se trata de uma loja de suprimentos de informática. A empresa tem o térreo. O térreo é uma loja de suprimentos de informática com as portas abertas ao público. E existe o andar de cima, onde fica o setor administrativo, e existem esses postos para que os empregados, nos momentos em que não estiverem realizando outras atividades no atendimento na loja, ou outras atividades quaisquer, como envio de e-mails, envio de cotações por e-mail, elaboração de relatórios, eles podem usar o headset, que é um instrumento usado largamente na empresa, conforme depoimento de uma das testemunhas. Inclusive, os gerentes usam headset, o setor administrativo, o setor financeiro, todo mundo na empresa usa headset. Isso também está na prova oral. Isso não é um indício de que a atividade na empresa seja de telemarketing. A empresa é uma loja.
E os empregados utilizam o headset como uma comodidade, porque por ser uma loja que lida com informática, e suprimentos de informática, e também é realizada a venda via e-mail, eles usam o headset para poder digitar e registrar os pedidos dos clientes se estiverem fazendo uma venda por esse mecanismo. No entanto, a caracterização do trabalho em regime de telemarketing é bem mais complexa do que isso, né? No caso, ficou claro pela prova oral que o reclamante tinha outras atividades, e especialmente o atendimento presencial. A empresa não é grande, a empresa tem alguns vendedores, e esses vendedores se revezam no salão, no primeiro andar, e no setor interno, né, onde são feitas atividades diversas, e não só o atendimento, também emissão de relatórios, também envio de e-mails, e isso está na prova. E um aspecto que eu queria destacar para Vossas Excelências. O reclamante reconheceu, no depoimento pessoal dele, me permita fazer a leitura da ata, Excelência, que o termo retira, constante no documento de ID 5C99767, significa que o cliente compra mercadoria para retirar na loja. A testemunha do próprio reclamante, embora careça de credibilidade, a nosso ver, porque disse que trabalhava em um setor completamente diferente, ao qual o reclamante comparecia 2 a 3 vezes ao mês. Então, essa testemunha, ao nosso ver, não tem grande conhecimento da rotina de trabalho do reclamante, ao contrário da testemunha da empresa que trabalhava no mesmo setor. Mas, enfim, a testemunha do reclamante disse que as vendas poderiam ser feitas por entrega via Sedex, retirada na loja ou motoboy, que quando era entrega para ser feita na loja, o próprio vendedor que fazia a venda entregava. Ou seja, se o reclamante fizesse uma venda por qualquer mecanismo, por e-mail, por telefone, qual fosse, ele mesmo faria a entrega no momento em que o cliente comparecesse na loja para fazer a retirada. E o documento de ID 5C99767, que tem esse registro do retira, indica que o reclamante tinha 71,29% das vendas dele nessa modalidade. 71,29% das vendas do reclamante eram feitas para serem retiradas na loja pelos próprios clientes, e quando esses clientes compareciam, era o próprio reclamante que atendia. Então, além de todo o resto, né, além da prova de que havia um revezamento entre os empregados, que o reclamante não ficava exclusivamente nesse setor, que o reclamante tinha liberdade para fazer intervalos da forma como quisesse. Nós sabemos que no telemarketing isso não existe, que o reclamante... no setor de trabalho, a testemunha ouvida a pedido da empresa, disse, inclusive, que existe música, que os próprios empregados colocam música no ambiente. Isso faz sentido numa empresa de telemarketing, num lugar onde é exercida essa profissão, essa atividade efetivamente? Então, com todo respeito ao que foi dito pelo ilustre advogado, o que a juíza de primeiro grau colocou não é simplesmente que o reclamante poderia fazer outras atividades. Ela reconheceu que, de fato, ele fazia outras atividades, como ficou muito claro pela prova oral e reforçado pela prova documental, e especificamente o documento ao qual eu me referi, que indica que a maior parte das vendas do reclamante eram feitas para retirada presencial pelos clientes. Então, Excelências, a empresa, com todo respeito ao advogado aqui presente, confia que será negado provimento ao recurso, mas, de qualquer forma, né, se assim não entenderem Vossas Excelências, que sejam observadas as provas em relação à liberdade que o reclamante tinha para fazer intervalos. Não existia um intervalo fixo. O próprio reclamante poderia ir à padaria mais próxima para buscar um lanche, voltar, fazer o lanche dele. Eles mesmos faziam o café
é uma empresa pequena, excelências, não é uma empresa grande. Então, com todo respeito, né, confia, será negado provimento ao recurso, ou pelo menos que se adequem esses pedidos em caso de provimento. Muito obrigada. Bom, processo oriundo da 22ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, que julgou improcedente a reclamatória. O autor está recorrendo, a empresa contrarrazoou, estou conhecendo do recurso. A discussão merital está presa à possibilidade de horas extras e de aplicação da NR 17 atinente ao trabalho em telemarketing. O autor alega que exercia as funções de atendente de telemarketing, fazendo jus à jornada especial destinada a citada categoria. O primeiro enfrentamento, então, da questão é ferir se o autor exercia atividade comum dos atendentes de telemarketing durante toda a jornada, ou apenas fazia vendas pelo telefone com os mesmos equipamentos, headset, daqueles profissionais, combinado com outras atividades pós-venda, entrega de produtos, vendas diretamente na loja, no estabelecimento, da ré para, então, no caso aí, haver a descaracterização. O trabalho de teleatendimento ou telemarketing é aquele cuja comunicação com interlocutores, clientes e usuários é realizada à distância, por intermédio de voz, mensagem eletrônicas, com a utilização simultânea de equipamentos de audição, escuta, fala telefônica, sistema informatizado, está previsto na NR 17, anexo 2. Na hipótese dos autos, nós temos uma primeira testemunha, Alexandre Lemos, que esclareceu que o reclamante realiza vendas e, se as vendas tiverem algum problema, o reclamante tem que acompanhar o cliente até o setor de garantia, que em um mês o reclamante comparece ao setor de 2 a 3 vezes, e nessas situações é que o depoente tinha contato com o reclamante. A segunda testemunha, Pedro, diz que o reclamante poderia fazer o atendimento de forma pessoal, o que ocorria todos os dias, que os atendimentos pessoais se davam em razão das vendas realizadas ou aguardando alguém para ser atendido, que não sabe dizer uma média de quanto tempo o reclamante ficava no setor de telemarketing e quantas vezes ficava no salão da reclamada para efetuar vendas. Bom, nós temos situação que, na minha ótica, não caracteriza o trabalho exclusivo de telemarketing, já que o autor realizava atendimentos e vendas diretamente na loja, em maior ou menor proporção, a depender da demanda de clientes. Com isso, na hipótese dos autos, eu entendo que não se aplica a jornada especial da NR 17, porque é necessário que houvesse, então, uma atividade nitidamente, especificamente direcionada para o serviço de telemarketing. Mas havia uma mescla que nós podemos ter tido outros julgados anteriores, que em situações excepcionais, uma diferença muito pequena, situação que se reconheceu a possibilidade. Mas, na situação dos autos, eu estou entendendo que não é possível se enquadrar o reclamante como um atendente exclusivo de telemarketing para se falar na jornada especial, porque ele entregava a mercadoria, ele fazia vendas diretas, ele ia conferir quando a pessoa vinha apanhar a mercadoria e também trabalhava no setor do telemarketing, mas não com exclusividade. Para se aplicar a NR 17, ele tem que ser atendente de telemarketing, é isso que a lei quer. Bom, as outras questões atinentes aqui à jornada de trabalho, os cartões de pontos foram juntados, o horário ali está previsto, havia pagamento de algumas horas extras, não há um levantamento que pudesse apontar diferenças, eu não vejo como se poder atender. O pleito de diferença de seguro-desemprego, que seria uma consequência do deferimento das outras parcelas que não estão sendo deferidas, não pode ser atendido também. Eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Doutor Sérgio. Senhor presidente, eu analisei esse processo também e o reclamante, desde a petição inicial, insiste na tese de que ele seria beneficiário da NR 17. E eu analisei o processo e até vi, ele citou um acórdão dessa turma, o doutor Zé Malo relator, salvo melhor juízo do processo 37, era um processo lá movido contra financiar o administrador de cartão de crédito. E o cotejo da prova produzido naquele processo é diferente desse.
Naquele processo, o que se foi colhido era que realmente a atividade desempenhada era realmente enquadrada no INR. Aqui há particularidades, quais sejam a prova documental, em que a ilustre procurador da reclamada cita da tribuna, né, que é um ID onde vem a quantidade vendida, então tem lá um faturamento de 1.800.000 e pouco, né, desse 1.800.000 e pouco, 71% desse percentual era de venda através do retiro. E o retiro, pela colhida do próprio depoimento pessoal do reclamante, também tem um depoimento da testemunha trazida por ele, Alexandre, a testemunha do reclamado Pedro, né? O que se tem aqui, e aí a juíza salienta bem na sentença, e Vossa Excelência também não vota, é que ele atendia, usava o headset, não tem dúvida disso. Só que ele não fazia só isso. O que ele fazia também tinha a venda presencial, tinha a retirada. Então, essa questão que ficou na prova. E aí, a atividade dele, embora ele pudesse utilizar, não era ficar só lá no telefone, e não era preponderantemente, pelo menos que eu entendi, do conjunto da prova produzida nesse processo. Tinha atividade presencial, inclusive. Por isso que, em que pese a sustentação do procurador reclamante, eu estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, presidente. Doutora Luciana. Eu também. Então, julgamento unânime nos termos do voto do relator. Bom dia aos ilustres advogados. Pregão, processo seguinte. Processo de número 11 da pauta. Processo de número 10.106.61 de 2015. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Uberaba. Recorrentes: Lucas Elias Afonso e MG Cetel Serviços em Telecom e Eletricidade Limitada. E também CEMIG Distribuição S.A. E recorrido os mesmos. Relator e presidente, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Segundo votante, excelentíssima juíza Luciana Alves Viotti. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador José Marlon de Freitas. Para sustentação, doutor Alex, pelo reclamante recorrente, pelo Lucas. Eu não participo desse julgamento, presidiu o desembargador César da Silva Peçanha. Na tribuna, doutor Alex. Eu vou... O voto é longo, são 29 laudas, eu vou adiantar a conclusão, se Vossa Excelência achar aqui. Perfeitamente. Depois, Vossa Excelência, dá-lhe a palavra. Aqui é uma discussão de um empregado que trabalhava para uma empresa, que prestava serviço para a CEMIG. Há uma discussão da ilicitude da terceirização e também há uma questão, que é a questão principal, que ele ficou afastado pelo INSS, depois voltou, e a questão de pagamento de salários e relações. A minha proposta de voto é a seguinte: eu estou rejeitando a preliminar de extinção do feito arguída pela primeira reclamada CETEL, em 7 razões recursais. Eu estou conhecendo o recurso já do reclamante, e do recurso já da segunda reclamada CEMIG, e do recurso já da primeira reclamada. No mérito, eu estou negando provimento aos recursos ordinários interpostos pelas reclamadas. E eu dou provimento parcial ao recurso já interposto pelo reclamante para acrescer a condenação das reclamadas. O pagamento de salários, 13º salário e recolhimento do fundo de garantia da data da alta previdenciária, dia 30/6/2012, até o dia imediatamente anterior à propositura dessa ação, observado o piso salarial dos empregados não reclamados. Por que eu estou definindo até o piso? Porque a sentença, até a data da entrada, porque a sentença já deferiu os salários do período posterior, por isso eu estou definindo o período anterior. B, o pagamento da indenização do ticket-refeição da data da alta previdenciária 30/6/2002, até o dia imediatamente anterior à propositura da presente reclamação trabalhista, observar o suspenso coletivo de trabalho aplicado aos empregados da segunda reclamada CEMIG. C, o pagamento da indenização do ticket extra previsto na cláusula 2 do ACT 2003-2004, firmado pela segunda reclamada. D, o pagamento da PLR estipulado no suspenso coletivo de trabalho firmado pela segunda reclamada, da data da alta previdenciária até o dia anterior à data da propositura da presente ação, bem como para declarar a isenção do reclamante em relação a pagamentos honorários periciais que deverão ser quitados pela União na forma da Resolução 66, de 10 de junho de 2010. Estou declarando a natureza salarial das parcelas deferidas, exceção do FGTS, indenizações relativas ao ticket-refeição e ticket extra PLR. Estou alterando o valor arbitrado da condenação para R$ 45 mil, com custo para reclamar R$ 900, calculado sobre o valor da condenação, autorizando a redução do valor já quitado. Desejo sustentado? Só um ponto, Excelência, pois me não. permite. Ilustríssimo desembargador presidente, nobre relator, nobres membros da turma. Excelência, gostaríamos de frisar um único ponto que diz respeito à diferença dos benefícios previdenciários
reclamante pleiteia uma indenização entre os valores recebidos da Previdência Social e os valores que lhe seriam devidos em função do reconhecimento na sentença. Ou seja, a reclamada em época própria não recolheu o INSS devido. Isso fez com que o reclamante, quando recebeu seu benefício previdenciário, recebesse um valor menor do que lhe seria devido. E pleiteia não o recolhimento, pleiteia uma indenização por esse período, entre o valor que lhe seria devido e o valor que lhe foi pago pela Previdência Social em função do recolhimento a menor. Esperamos nós que seja acrescida a condenação, inclusive a indenização, e seguido o voto do ilustre relator. Eu espero, excelência. Eu estou mantendo a minha proposta de voto em relação a esse tópico. Eu estou entendendo, como juiz de origem, que o reclamante não demonstrou que, se tivesse recebido o mesmo salário pago para os empregados da segunda reclamada, dos meses de novembro de 2011, seu benefício seria majorado pelo fato desse salário integrar os maiores salários de contribuição, ou seja, não demonstrou que faria jus receber o benefício em valor superior àquele recebido. Eu estou entendendo que o reclamante, nesse caso, não se desvencilhou do seu encargo probatório, pelo que, por isso, estou respeitosamente negando provimento nesse aspecto. Doutor Luciano? Estou de acordo. Inclusive, essa questão do benefício previdenciário tem teto, tem limite, tem redutor, enfim. Precisa demonstrar claramente que há diferença, que seria devido uma diferença. Doutor José Mar? Eu estou de acordo, presidente. Então, esse é o resultado que se proclama por unanimidade. Bom dia, excelência. Obrigado. Bom dia, doutor. Devolvo a presidência.